Bom dia, boa noite, Shavua Tov, uma boa semana, Shabbat Shalom, Mashiach Now, a redenção completa, verdadeira, definitiva para o mundo inteiro, agora, já. A pergunta essa semana é: a fome é só para alguns? Esse é um tema muito profundo. No fundo, a gente vai estar falando sobre empatia. Não, a fome não é só para alguns. A gente vai ver que a fome quer dizer muito mais do que isso. A fome está ligado a coisas ruins, o mal que está acontecendo no mundo. Não importa que seja em parte do mundo, não é no mundo inteiro, mas cabe a cada um de nós sentir isso e participar e fazer a nossa parte. A gente tem a obrigação de fazer a nossa parte, de agir, mesmo que não seja com a gente, mesmo que não seja uma situação de fome, né, de falta de alimento, qualquer coisa ruim, de sofrimento, de escuridão que esteja acontecendo em alguma parte do mundo que afeta o mundo inteiro, a gente está dentro. A gente tem que participar. Não é só para aquelas pessoas específicas. E a fome, aqui no caso, ela é literal, como a gente vai ver, que estava acontecendo de verdade nessa paraxá, mas também é, de um modo mais amplo, como se aplica hoje em dia, com o sofrimento que tem pela escuridão que tem em parte do mundo, ou em boa parte do mundo, ou no mundo inteiro, e como a gente deve lidar com isso. É fenomenal, é impressionante como a gente aprende isso das orientações do estudo do Rebbe de Lubavitch. A gente está no projeto Likutei Sichot, esse é o volume 21, capítulo 21. Essa é a Parashat Miketz, que fala sobre os sonhos do faraó e a interpretação do Yosef e a história do Yosef no Egito e a relação com a fome e a fartura, né? A fartura primeiro, depois os 7 anos de fartura e os 7 anos de fome. É sobre esses anos de fome e antes deles acontecerem que a gente vai falar agora. Essa é a primeira sirá de Miketz. Então, resumindo, indo direto para o ponto principal, a gente entende que a fome está ligado com o mal. Então, anos de fome, situação de fome no mundo está ligado com ter o mal, como a gente vê agora, com o terrorismo, com o sadismo, com o nazismo, com monstruosidades, atrocidades acontecendo. Cada vez mais vem à tona o que esses monstros fizeram naquele 7 de outubro. Então, quando tem o mal no mundo, cada um e uma deve se posicionar, deve ter empatia, deve participar, deve contribuir, deve se solidarizar. E não está ligado, como eu falei, somente com o alimento. Isso vale para o geral, para o coletivo, mas vale também para o particular, para uma cidade, para uma comunidade, para um grupo, para uma família, para o trabalho. Onde a pessoa está, ela deve estar pronta a se posicionar, a participar, a solidarizar, a ter empatia. Então, trazendo dos versos da Torá, o Pasuk fala sobre Yosef. O Yosef yulad shnei banim beterem tavo shnat ara'av asher yalda lo asnas bat potifera kohen on. Então fala assim, que para Yosef nasceu 2 filhos. Esses filhos nasceram antes de chegar os anos de fome, ou o ano de fome. Então fala aqui sobre nascer os filhos que foram criados, concebidos, a relação para que os filhos nascessem foi 9 meses antes. Então, 9 meses antes
Yosef teve relação com Osnat, como está aqui, a esposa do Yosef, e 9 meses depois, antes de começar a fome no mundo, né, com a exclusão do Egito, onde Yosef guardou dos anos de fartura, então foi concebido, né, foram concebidos os filhos, na verdade até mais do que isso, porque teve tempo de nascerem os 2 filhos dele, antes de começar os anos ou o ano de fome. O Rashi explica, o que ele explica? Que Beteren Tavosh Natarav, como está escrito, que antes de chegar o ano de fome, daqui, Mikan, Shadam Asur Leshamesh Mitato, que a pessoa é proibida ter relação, né, usar a sua cama, que está ligado no sentido figurativo, como é trazido nessa forma elegante da Torá, se referir à relação do casal para ter filhos. Então, é proibido a pessoa, o casal, ter relação para ter filhos nos anos de fome, como está escrito no tratado de Tanit, que fala sobre quando tem fome e deve-se fazer jejum, né? Tanit é ligado ao jejum, que quando tem seca, né, não tem chuva, então consequentemente tem fome naquele lugar e se faz jejum e se reza para que acabe com a fome. Então, a explicação aqui fica clara pelo Rashi, que quando tem anos, uma época de fome, é proibido o casal ter relações por motivos óbvios de não trazer filhos numa época que está acontecendo uma coisa muito ruim no mundo. Tosfot pergunta, os netos do Rashi, que Yocheved nasceu nas muralhas, Yocheved, filha de Levi, nasceu anos antes, na verdade depois, né, do Yosef, alguns anos depois. Yocheved nasceu nas muralhas e já era época de fome. Foi exatamente 2 anos depois que começou a fome, quando Yaakov e os seus, junto com os seus 66, né, no total, porque tinha Yosef com a Osnat, 2 filhos, 4, no total de 70, que era o povo judeu na época. Então Yocheved nasceu nas muralhas numa época de fome. Então quer dizer que Levi teria violado uma proibição, como está escrito aqui no Rashi, que é proibido ter relação numa época de fome. Já estava numa época de fome, né, 9 meses antes do terminar o 2º ano da fome no mundo, e Yocheved nasceu. Então quer dizer que Levi teve relação com a sua esposa, mãe de Yocheved, na época de fome. Não só isso, Yitzhak também teve relação, porque estava tendo fome em Israel, e então Yitzhak foi unificar para as terras de Gerar, dos Plishtim, e Avimelech viu que os 2 estavam tendo relação, e acabou de se falar que era um ano de fome em Israel. Então como é que pode? Aqui Yosef não teve relação, ou teve relação antes dos anos de fome, porque tem essa proibição, como o Rashi fala, nos anos de fome de ter relação. Enquanto que Levi e Isaac não atenderam a essa proibição. Como é que pode? Algumas possíveis explicações é que não é tão proibido assim. Isso é, de uma forma, uma qualidade de Hassidut, de ir além da conta em querer fazer a coisa certa. Então não é a proibição de verdade. E o Yitzhak e Levi não teriam tido essa preocupação. Uma coisa é que foi antes de Matan Torá, então não era proibido de verdade ainda, de acordo com a lei da Torá. E a prova de Yosef é só uma referência, não é uma lei ou algo que está na Torá que descreve claramente um mandamento. É uma referência do que Yosef fez antes da entrega da Torá. Não só isso, tanto Isaac quanto Levi não tinham filhos antes. Então eles tinham a mitzvah de procriar. Então nesse caso supera a proibição de não ter relação numa época de fome. Outra coisa poderia ser a explicação que era a noite da mikve. Então a noite da mikve ela
supera, ela ultrapassa a proibição de não ter relação. A outra coisa é que é só quando Israel está afundado em tormento, está atormentado, o povo de Israel. E Isaac e Levi não estavam nessa situação. E Yosef não tinha como saber que Yaakov e o povo de Israel não estavam nessa situação de tormento porque eles tinham comida. Então Isaac não estava numa situação de tormento, né? A fome era em Israel, ele não estava em Israel naquele momento, né? É parte de Israel, mas não estava aonde estava com fome. E Levi, Yaakov tinha colheita, tinha comida e não estava desse modo com tormento também. Uma outra questão, se Rashi fala assim para uma criança de 5 anos, então a gente pode determinar que sim, ele quer realmente dizer que a pessoa não deve ter relação em anos de fome. Não valem essas explicações de que serve para quem está no início da mikve, ou que tem que procriar, ou que não está em tormento. É muito claro, se Rashi está falando para uma criança de 5 anos, é que realmente, entende-se, não pode ter relação em anos de fome. Segundo, isso vale para todos, sem distinção, assim como Rashi não faz distinção, uma coisa simples. Vale mesmo para Yosef, antes da Torá, mesmo para quem não tem filhos, como Isaac e Levi, e mesmo antes de mikve. Vale para todos. É proibido, como foi o caso de Yosef, que é onde Rashi aprende isso. Terceiro, não precisa que Israel, o povo, esteja atormentado, sofrendo. Basta ser uma situação de anos de fome no mundo, não necessariamente com o povo. Algumas novas perguntas. O Rashi fala, a partir daqui, Mikan é proibido. A gente aprende daqui que passa a ser proibido ter relações em anos de fome. Claramente é uma intenção do Rashi de negar em outro lugar. Só aqui é que vale. Estranhamente, no Yerushalmi, no Talmud e no Midrash, traz que na entrada da arca, o Rashi também traz isso lá em Noah, a gente já aprendeu sobre isso, que na entrada da arca a relação foi proibida. Não só para Noah e sua família, como para os animais também. E durou isso durante todos os anos, porque eram anos de sofrimento, um ano, na verdade, e de tormento para todos. É o mesmo que se aplica para anos de fome, como Rashi falou. E por que Rashi não explica e não traz isso lá na época para Noah? Só agora com Yosef que ele traz. E fala que a partir de aqui, de Yosef. Então o que aconteceu com Noah, que foi proibido ter relações quando estava tendo uma desgraça acontecendo no mundo, não se aprende isso, de acordo com Rashi. E o mundo estava afundado em tormento. Mais uma pergunta. Como Rashi, então, fala só a partir daqui? A resposta, como sempre, está na própria pergunta. Em hebraico é hianotenet. A pergunta traz com si a resposta. É diferente de Noah. Porque Rashi não aprende de Noah, e só a partir de agora Mikan, porque só a partir de agora é que acontece realmente a proibição ligada a anos de fome. Porque lá em Noah, o mundo inteiro estava imerso em sofrimento. O mundo inteiro que foi salvo na arca, estava em sofrimento. Porque os animais não tinham, porque não sobrou ninguém que não estava na arca, né? E lá, mesmo os animais foram proibidos. Mas, então, todo o universo, todo o grupo que estava no tormento, estava proibido. Então, isso é claro.
Aqui, no caso do Yosef, é diferente. Um número específico estava sofrendo. Então, não é a mesma coisa. E mesmo assim, aqui a gente aprende que realmente é proibido ter relação, porque parte do mundo, mesmo que não seja essa onde você está sofrendo. Então, todos tinham a obrigação de participar. A resposta é sim. Mesmo que não fosse o mundo inteiro. Para Noah, não tinha quem não estivesse incluído, então não tem nem a pergunta, a questão, porque era proibido, porque todos estavam sofrendo, todos estavam participando de uma desgraça que estava acontecendo no mundo. Então não tinha nem como ter relação. Assim como acontece, Lo Aleinu, Deus nos livre, na semana da Shivá, na semana mais triste para uma pessoa, quando perde alguém muito próximo, como um pai ou a mãe. E para Yosef, não houve jamais fome, então não tinha essa... Quer dizer, lá para Yosef tinha essa questão, porque ele não fazia parte da fome e do sofrimento. Então ele poderia ter essa obrigação de solidariedade e empatia, porque ele estava fora do grupo que estava com o problema. Quando você está dentro do grupo do problema, você não tem empatia, você faz parte do problema, faz parte do sofrimento, faz parte do tormento. Então você não tem empatia. A empatia é quando você não faz parte, você está fora, e aí você se solidariza também trazendo para si que vai deixar de cumprir um mandamento importante da Torá, porque você está junto nessa situação de fome ou do mal ou de uma coisa agradável que acontece no mundo inteiro ou em parte do mundo. O Rashi especifica que são anos de fome, então que dura algum tempo, não é, embora no Passuco, no verso está anos de fome, antes de começar o ano Shnat Arav, o ano de fome, o Rashi traz Shnei Ravon, que os anos de fome. Então é algum tempo, porque entende-se que não é só em quantidade, mas também em qualidade esses anos de fome. Não é algo passageiro ou temporário, ele volta várias vezes, ele não é casual, ele tem razaká, ele é reforçado, ele ganha uma definição de uma época de fome, uma época de coisas ruins acontecendo, de tormento, de sofrimento, como a gente tem agora no mundo. Então, Rashi explica isso também na história de Tamar e os filhos de Eudá, que Eudá fala que não queria dar o terceiro filho, a Shelah, para Tamar, porque ela tinha essa definição, essa Hazaká, Morzeket, que os seus maridos morreram. Então, ele não queria dar Shelah. Então, a ideia é que quando tem essa definição de que sim, são anos de fome, que não é uma coisa passageira, não é casual, não é temporário, então vale ter a empatia e é proibido, nesse caso, ter relação. Quando é só um ano, teve uma novidade que mudou uma vez, por motivos casuais, e não vai voltar, então não tem por que ter essa solidariedade nesse nível tão importante de deixar de fora uma mitzvah importante como a procriação. Os anos de fome, no plural, é uma época que implica ter uma constância, uma continuidade, um ciclo completo, um comportamento especial. Justamente porque é uma época de fome, que é uma época que tem uma continuidade, tem um ciclo. E isso, a fome, é o contrário do povoamento do mundo. Então, não se deve fazer a mitzvah de procriar, trazer filhos para o mundo, quando o que está acontecendo é o contrário de povoamento do mundo. Quando não são anos de fome, mesmo que tenha um ano de fome, uma situação de dificuldade, é obrigação cumprir o mandamento de procriar.
A pergunta sobre Yitzhak e Levi, então, se esclarece sozinha. Era só 1 ano de fome para Yitzhak, em Israel. E era só para Levi o começo da fome. Era o começo do segundo, os primeiros meses do segundo ano. Mas para Yosef era diferente, porque ele sabia claramente que seria longo e profundo. Então já valeu para ele logo, e por isso que ele teve o cuidado de conceber os filhos 9 meses antes de começar ainda o sofrimento do mundo que ele sabia que ia durar durante 7 anos. Então valeu logo para ele. Aí a gente aprende que sempre que sabemos com certeza que são anos de fome ou de maldade ou de coisas ruins, como a gente falou de negativo, então não devemos ter relação. E a gente vai entender um pouquinho melhor o que quer dizer isso também de uma forma espiritual. A pergunta é certamente a interpretação do sonho por Yosef, o sonho do faraó, foi divulgado. Então o Levi sabia, mesmo estando em Israel, porque ele então não seguiu a proibição de não ter relação em anos de fome, como Yosef sabia que seriam, e Levi soube do Yosef. A resposta é a seguinte, é que Levi não sabia que era Yosef, ele achou que era um garoto, era um escravo, como foi falado. Então até que ele só foi saber depois, quando Yosef se revelou. E ele sabia também que os astrólogos do faraó não falaram isso, que serão 7 anos de fome. Então era proibido para Levi confiar nisso. Porque não era de uma fonte confiável. Ele também não poderia evitar o mandamento divino de procriação para acreditar ou na interpretação de astrólogos ou de um jovem garoto escravo. Além do que, mesmo se fosse de um judeu, ou nossos sonhos em geral, eles têm sempre bobeiras, então não é motivo de acreditar. Poderia ser uma bobeira isso de ter 7 anos de fome. Não é motivo para ele deixar de fazer um mandamento importante divino. Uma outra coisa interessante, já quase chegando no final, que como a gente viu lá no começo, que o Yosef e o Latnei Banim, como eu falei também, que teve o nascimento de 2 filhos. Quer dizer que já começa a valer 9 meses antes do nascimento e dos anos de fome essa proibição de ter relação. Como eu falei antes também, não tem sentido quando está acontecendo o contrário da vida no mundo, que é a fome, consequentemente a morte também, que pode acontecer por causa disso, pensar em trazer vidas para o mundo. Mas só quem sabe com certeza, como foi o caso do Yosef. E a gente chega no final, que o Rebbe sempre gosta de enfatizar a grandeza do Rashi, que embora está falando sobre o sentido literal simples da Torá, Pshat, que é o simples, mas no fundo o Rashi junta o literal com o místico. Pshat com o Sod, que é o segredo da Torá. O mundo de Asiá, que é o mundo físico, que é o mundo da ação, com o mundo mais elevado de Atzilut, que está ligado com essa parte mística. No Zohar, que é um dos principais livros da Kabbalah, explica que anos de fome são como anos do mal. Então, o Yosef fechou sua fonte, ele sabia que estava no ano de fome, no ano de coisas ruins. Ele fechou sua fonte para não dar essa energia para coisas ruins que estavam acontecendo. Porque ele sabia, inclusive, que filhos que nascem assim, nesses anos, são filhos estranhos, por causa da impureza que reina no mundo e pelo comportamento de anos de fome. Concluindo e trazendo para os nossos dias, para aplicação prática na nossa vida, aqui a gente não está falando somente de anos de fome de verdade, até porque são anos que a gente está agora, que não é fome o problema do mundo, não é o que está mais afligindo o mundo. Guerra, sim, mas muito mais do que guerra, essa maldade que leva à necessidade de ter empatia com o lado bom, com o lado certo, com o lado do bem. E também ansiar cada vez mais para uma época de paz. E para isso a gente aprende então
que devemos estar solidários com o lado do bem, participar, se posicionar e não dar força para as coisas que são ligadas à impureza, ao terrorismo, à maldade. E sim, vamos chegar novamente nos anos de fartura, agora definitivas, porque está para acabar o ano ou os anos de maldade, de fome, de sofrimento, de tormento para o mundo inteiro, e o mundo vai estar já com Mashiach numa época de paz duradoura para sempre, já agora. Tudo de bom para todos nós, só boas notícias. Shabbat Shalom.